Eu quero ler uma história, eu quero ler um texto que mostra como Jesus lida com a religião. Religião. Queridos, a religião é uma das maiores desgraças na mentalidade das pessoas. Como assim, Tom? Como assim? A religião é desgraça. A religião é uma desgraça. Sabe o que é religião? Sabe qual é a base da religião, o sentido, o significado da religião? Religião vem de uma palavrinha, um radical, religar. Religar, religião, religar. E a religião procura ensinar, na verdade a religião procura introduzir um modelo mental na humanidade, falando a respeito de o que é necessário que as pessoas façam, eu e você façamos, para que possamos nos religar a Deus. O homem foi separado de Deus por causa do seu pecado, e a religião ensina que o homem precisa ter atitudes, precisa ter práticas, precisa ter ações que o façam ser merecedor novamente do favor, do relacionamento, da intimidade com Deus. A religião trata disso. E isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Por quê? Porque a religião exige perfeição humana. E ninguém é perfeito. Portanto, a religião estabelece procedimentos, regras e exigências que nós, por mais que tentemos executar, a gente vai frustrar. A gente não vai conseguir. Vai se sentir um lixo, e quando a gente estiver passando uma adversidade, a gente vai dizer, eu mereço estar passando por isso. Né? Por isso que nessa hora o eu entra na equação. Quando de repente eu estou sentindo algo, tal, me vem na cabeça, pessoas têm isso. O que eu fiz de errado para estar passando por isso? Deus está me penalizando porque eu fiz aquilo, eu cometi aquele pecado e agora Deus está pesando a mão na minha vida. Isso é religião. E não é verdade. Não é como Deus pensa. Então, para a gente entender um pouquinho como Jesus ele pensa sobre religião, ele viveu uma história, ele viveu uma cena, um cenário, e que a gente pode ver bem claramente a religião em funcionamento, e a gente pode ver como Jesus pensa, lida e age quando existe religião envolvida. O texto está no Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 9. É uma história bastante conhecida, e uma história linda de Jesus aqui, uma história forte para o personagem que experimentou o encontro com Jesus nessa história. E essa história diz assim: há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Não tem nada a ver, mas aconteceu num sábado. Hoje é um sábado, quem sabe? Queridos, vamos pensar um pouquinho. Tom, o que esse texto tem a ver com religião? O que esse cenário, esse tanque, esse lugar chamado Betesda tem a ver com religião? Algum tempo atrás eu tive o privilégio de fazer uma visita a Israel e eu quis conhecer esse lugar. E existia a possibilidade, eu não sei se você sabe disso, hoje, onde se caminha, em muitos lugares ali em Jerusalém, a gente imagina que foi naquele ambiente que Jesus viveu, e em alguns lugares sim, mas em muitos, e esse é um dos casos,
esse espaço geográfico ele está a uns 60 metros abaixo do nível da onde nós hoje podemos caminhar. E esse tanque especificamente, você vê isso, você chega no determinado lugar e diz, olha, lá é o tanque Betesda, é o tanque lá onde Jesus curou aquele paralítico. E aí quando você olha lá embaixo, você vai acompanhando assim uma escavação, e você vai vendo camadas de civilizações. Bem claramente você percebe camadas de rochas, um tamanho de pedras que foi usada numa geração, e aí em cima vem uma outra camada que você percebe claramente que é uma outra cor de rocha, um outro tamanho, outro tipo de pedra que foi usada para uma outra construção, e depois mais uma, eu não lembro quantas, mas umas 4 ou 5 camadas a gente consegue perceber ali, talvez até mais. Por que isso, né? Porque Jerusalém foi uma terra conquistada e reconquistada, e reconquistada, e reconquistada, os cruzados, as invasões que houveram lá. E cada vez que um povo chegava, um exército conquistava aquele espaço, eles destruíam tudo que existia e eles construíam uma nova estrutura em cima. E aí havia uma nova conquista, tudo era destruído e construía em cima. E em cima. É por isso que hoje, em muitos lugares, você vai olhar e vai ver escavações que lá embaixo estão o ambiente onde de fato Jesus caminhou, viveu, andou e tal, né? Em alguns outros lugares é o mesmo lugar que a gente caminha, que Jesus caminhou. Alguns historiadores, a respeito dessa história, eles dizem que esse anjo que descia e agitava as águas, esse evento ele não tinha uma data certa, era sempre de surpresa, por isso as pessoas ficavam ali na expectativa de perceber o movimento das águas, mas isso acontecia com uma frequência anual. Era uma vez por ano aproximadamente que esse evento acontecia. Agora eu não sei se você percebe, o texto diz que esse paralítico, ele era paralítico há 38 anos, e ele vivia há bastante tempo ali. Nós não sabemos se ele vivia já aos 38 anos naquele lugar, se foi depois que ele foi levado para lá, mas ele já estava ali há muito tempo. E o texto diz que existiam outras pessoas, muitas outras pessoas enfermas naquele lugar. E qualifica algumas delas. Fala a respeito de cegos, de mancos e de outros paralíticos. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai perceber que essa era a concorrência dele. Esse cenário, essa história, esse ambiente, ele preparava uma competição. Por que uma competição? Porque era só o primeiro que caísse na água, quando a água era agitada, que era curado. Era só o melhor, era só o mais rápido, era só o mais esperto, era só o mais ágil, era só o que tivesse a melhor estratégia, era o mais preparado, era o que estivesse mais perto da água, enfim, de alguma forma, era uma competição que sempre que acontecia, apenas um vencedor experimentava a cura no seu físico. E aí, se a gente parar para pensar que esses eram os competidores, paralíticos, mancos e cegos, você vai poder entender que o paralítico é o que está em desvantagem nessa competição. Percebe isso ou não? Pense um pouquinho. Tem ali, eles percebem que a água foi agitada. O manco, ele tem uma dificuldade de locomoção, mas ele consegue caminhar. O cego não tem a dificuldade de andar nas suas pernas, mas tem uma dificuldade de visão. Mas alguém pode sinalizar para ele, agora, corre, vai em frente. Né? Enquanto o paralítico, mesmo vendo, ele, para se locomover, é com muito esforço. Porque suas pernas não ajudam, ele tem que se arrastar, ele tem que fazer uma força que certamente o faz mais lento que os demais. Então, a gente vê aqui um cenário, de certa forma, cruel e religioso. Porque está dizendo o seguinte, para você alcançar o favor de Deus, isso não acontece sempre. Acontece de forma eventual. E você, para alcançar isso, precisa ser perfeito. Precisa ser o melhor. Precisa ser o mais rápido, precisa ser o mais inteligente, precisa ser o mais diligente, precisa ser o mais bem planejado. Você precisa se sobressair aos demais. Você precisa ser melhor que os outros.
E somente se você fizer isso, se você for, aí você pode ter um resultado, aí você pode ter o favor de Deus, aí você será curado. Lembra que eu falei no início aqui do nosso pensamento, meu desejo hoje é tirar você da equação? E percebe que essa história coloca exatamente a pessoa que estava naquela situação na equação? Dependia dela, dependia da sua competência, dependia da sua agilidade, dependia do seu esforço. E esses 38 anos que esse homem então estava experimentando essa paralisia, e diversos deles, ou talvez todos eles, aquele homem estava ali naquele tanque. Concorda comigo que 38 anos é muito tempo? 38 anos ele estabelece alguns formatos de pensamento e de raciocínio. 38 anos são suficientes para colocar na mente de uma pessoa algumas conclusões que ela já não tem mais dúvida. Por exemplo, 38 anos foram suficientes para mostrar que aquele homem não conseguia. E ele ter certeza que ele não ia conseguir. Né? 38 anos foram suficientes para mostrar para aquele homem que existiam outros que eram melhor do que ele. 38 anos foram um tempo suficiente para que aquele homem percebesse que, por mais que ele tentasse, por mais que ele se esforçasse, sempre teria alguém mais merecedor do favor de Deus do que ele. 38 anos ensinaram esse homem que ele não teria êxito no seu esforço. 38 anos foram suficientes para fazer aquele homem desistir. E a gente percebe isso claramente quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele diz, eu não tenho quem me ajude. Quando eu vejo que as águas foram agitadas, alguém entra antes de mim, não tem jeito, não tem como. Ele nem sequer tem coragem, ousadia ou vontade de responder, Jesus, eu quero, mas eu não consigo. Ele nem falou eu quero, ele só falou eu não consigo, ele já tinha desistido. 38 anos fizeram ele pensar, eu devo merecer viver essa vida aqui. As minhas falhas, meus pensamentos maus, as minhas atitudes, os erros que eu cometi, elas me fizeram merecer. Eu devo ser culpado, eu devo merecer essa condenação de viver nesse estado. 38 anos foram suficientes para aquele homem tentar elaborar uma série de estratégias frustradas. Imagina, 38 anos ali, ele certamente pensou e tentou, ele chegou à conclusão, eu não sou o melhor, eu não sou o mais rápido, eu nunca vou ser o mais rápido, minha única chance é ter uma estratégia melhor que os outros. E provavelmente esse camarada, ele vivia, dormia, acordava e ficava deitado bem pertinho do tanque. Concorda comigo, não? Você acha que ele ficava bem longe do tanque? A 10 metros do tanque? Esperando a água ser agitada? Certamente ele ficava na bordinha, deitado de ladinho, quase desequilibrando. A hora que ele percebesse que a água ia movimentar, a chance dele era dar o resto do tombinho que faltava. Provavelmente viveu alguns alarmes falsos e caiu na água. Sabe o que aconteceu com ele? Continuou um paralítico, só que agora molhado. 38 anos foram suficientes para tantas experiências, tantas frustrações, tantas situações que foram roubando dele a alegria, o ânimo, a esperança, a expectativa. 38 anos foi muito tempo para que ele ficasse cada vez mais magoado ao ver a vitória dos outros. Como assim? Se alguém tivesse sido curado, ele não tinha sido. Ele não se alegrava com a vitória dos outros, porque a vitória do outro significava a derrota dele. E isso a religião faz. E aí, às vezes, a gente olha para a vida de alguém que está vivendo um momento extraordinário e a gente corre o risco de pensar assim, mas por que eu não estou vivendo isso? Religião. A religião impõe esse tipo de raciocínio. Você já imaginou que de diversas formas e atitudes,
Já imaginou diversas formas, atitudes e estratégias para alcançar o favor de Deus? Você talvez já perguntou aonde está a sua culpa para se sentir merecedor dessa aflição que você tem vivido? Você talvez já chegou à conclusão que você não consegue viver sendo tão bom e que outros merecem mais do que você serem abençoados por Deus? Você já teve um sentimento, eu não sou tão digno assim, eu acho que tem outros que são mais dignos do que eu de serem amados e favorecidos por Deus? Queridos, tudo isso é consequência de um pensamento religioso. Consegue perceber que os pensamentos daquele homem, que num primeiro momento parece não ter nada a ver com a gente, pode ter muito a ver com a gente? Bastante a ver com a gente. Só que perceba que não foi nenhum desses pensamentos que teve algum tipo de valor no momento que ele experimentou o seu milagre. Por isso que eu quero hoje tirar você da equação. Porque não é nenhum desses tipos de raciocínios e conclusões que você tem vivido, remoído, experimentado, lutado com eles, que vai fazer qualquer diferença no seu milagre. Por mais que esse homem tenha pensado um monte de coisa, passado por várias mágoas e frustrações, ele tenha feito muitos raciocínios, estabelecido diversos planejamentos, bolado diversas estratégias, nada disso fez diferença para ele receber o seu milagre. Não tinha nada a ver com aquele homem. Quando Jesus entrou na história daquele homem, Jesus entrou para ensinar aquele homem e, sobretudo, ensinar a mim e a você. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então essa história aqui foi escrita para nos ensinar algo. Ensinar algo a mim e a você. Quando Jesus entra então naquele cenário, Jesus ele entrou ali naquela história, naquele espaço para ensinar. E o que ele quis ensinar? Que a nossa cura não está relacionada à nossa capacidade ou incapacidade. De fazer, seja lá o que for. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Você sair hoje deste lugar restaurado, cheio de saúde, plenamente livre desse mal que tem tentado afligir tua vida, não tem nada a ver com aquilo que você tem feito. Eu quero que você seja liberto desse raciocínio, querido, porque isso tem oprimido muitas vidas. Você que está nos assistindo, isso tem oprimido muito, talvez, a sua vida. Você tem se sentido merecedor e incapaz, e não tem nada a ver com você. O nosso milagre, ele está relacionado única e exclusivamente com a capacidade de Jesus nos amar. E deixa eu dizer algo para você, Jesus te ama. Jesus ama a sua vida. Jesus ama profundamente a você. E o nosso milagre, ele está relacionado, portanto, em acreditarmos e recebermos este amor, como sendo exclusivamente o seu amor e o seu poder, que é suficiente para transformar todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso corpo físico. Foi por te amar que Jesus morreu numa cruz. Foi para nos salvar que Ele subiu naquele lugar e entregou a sua vida. Foi inclusive para nos dar saúde que Jesus subiu naquela cruz. Nós temos um texto que diz, Isaías 53, versículo 5, diz assim: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Lembra que a gente estava pensando aqui, por que eu posso ser culpado e mereço estar condenado a viver esse mal? Estou falando de transgressão, de erro meu. Mas o texto diz que Jesus já foi castigado por causa das nossas transgressões lá naquela cruz. Ele já pagou esse preço. Por isso que esse preço ele não está sendo cobrado. Por isso que não tem a ver com você, porque Jesus já quitou o meu e o seu pecado. Ok? Ele tirou o nosso erro da equação. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele já quitou a dívida, querido. Você não é mais devedor. Receba o amor de Deus. Essa é a demonstração do amor de Jesus pela sua vida. Ele resolveu os nossos fracassos. Ele pagou pelas nossas dívidas. Ele derramou o sangue que nós deveríamos derramar, mas uma vez que Ele derramou, a dívida foi paga. Você não deve pagar novamente.
Não permita um raciocínio entrar no seu coração. Mas é que eu fiz isso, por isso eu mereço pagar por esse mal. Se você pensa assim, você está dizendo que a obra redentora de Jesus, a obra perdoadora de Jesus na cruz, não foi suficiente para você e para mim. Isso desonra. Entenda o seguinte, o sangue de Jesus é mais poderoso e tem um valor maior do que a soma de todos os pecados que eu e você e toda a humanidade tenha cometido, esteja cometendo ou venha a cometer. O sangue dele é suficiente para quitar a tua dívida. E quitou. E quitou. O texto ainda continua dizendo, o castigo que nos trouxe a paz. Nós temos paz hoje porque houve um castigo que ele pagou. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Percebe que em nenhum momento aqui, ou melhor, toda a primeira parte que o texto fala da gente, fala para dizer que a nossa parte está resolvida. Não fala para dizer que depende algo de nós. Está dizendo aqui que tudo aquilo que era necessário ser feito, Jesus já fez. E por fim, ele define no tempo passado, pelas suas pisaduras, nós já fomos curados. O que isso quer dizer? Que a sua saúde, a minha saúde, ela já está disponível. Jesus já deu. Já é nosso. Ele já nos entregou. Nós não viemos aqui para pedir que Jesus faça algo, nós viemos aqui para acessar e receber aquilo que Ele já nos deu. Você consegue entender isso? A gente não vai convencer Jesus de que agora a gente merece ser curado. A gente está aqui para dizer, Jesus, obrigado porque o Senhor já me deu a cura. É isso que o texto está dizendo. Jesus, até agora eu não experimentei essa cura porque a religião tem atrapalhado a minha mente e eu tenho pensado de forma errada. E quando nós pensamos de forma errada, nós temos resultados errados. Mas como eu comecei dizendo hoje, o que eu quero é tirar a gente da equação, entender que a obra de Jesus é suficiente e por causa da obra dele que já foi realizada ser suficiente, nós vamos sair daqui usufruindo desta obra, do amor dele. Não tem nada a ver comigo e com você. O que eu e você precisamos fazer é apenas acreditar, crer e receber. Hoje, agora, nesse momento. Eu podia estar gritando aqui, eu podia falar, hoje. Queridos, eu só quero ensinar você para a gente orar junto aqui. Você está recebendo. Você está recebendo. O peso está saindo dos seus ombros. Ele está tirando a mentira que tem corroído e te feito triste e frustrada. Né? E hoje vem paz no teu coração e a confirmação disso vai vir na saúde, nas suas emoções e no seu físico hoje. Porque é assim que Ele fez, está feito. Ele foi para aquela cruz porque Ele sabia que eu e você íamos precisar, queridos. Jesus foi lá porque Ele sabia que nós precisaríamos. E Ele, naquele momento, diz, eu dou de presente para vocês vida em abundância. Ele disse isso, eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Nós podemos aprender nessa história que muito tempo de esforço, frustrações e culpas tiveram fim quando houve um encontro com Jesus. Não foi isso que aquele homem viveu? Esforço, frustrações, sentimento de culpa, mas naquele encontro, aquele dia com Jesus, ele encontrou paz. Como Jesus lidou com um ambiente religioso? Jesus não considerou. Jesus não valorizou e Jesus não agiu de acordo com as regras que aquele ambiente exigia. Aquele ambiente exigia que as águas fossem mexidas e que o primeiro que entrasse na água fosse curado. Jesus entrou naquele lugar e falou, isso não me interessa, esse sistema de pensamento não importa, não é assim que eu penso, eu vim aqui perguntar, você quer ser curado? Jesus, mas eu não tenho. Mas Jesus, eu já desisti. Mas Jesus, eu não consigo. Mas Jesus, eu já experimentei tanto. Mas Jesus... Shhh. Pegue a sua maca, levante e ande. Jesus não considera, Jesus não leva em consideração, Jesus não valoriza pensamentos religiosos. Jesus simplesmente nos ama.
Jesus simplesmente se entrega e libera uma palavra de transformação nas nossas vidas. E aí coube aquele homem fazer o que ele fez, que foi pegar sua maca, levantar e andar. Ou ele poderia apenas dizer, não, mas eu não consigo, eu não posso. Mas ele naquele dia falou, tá bom, eu vou pegar minha maca e vou andar. Ele não pediu, ele simplesmente recebeu aquela palavra. E é isso que nós vamos fazer hoje. Receber a palavra de Cristo Jesus, a sua extraordinária obra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu quero te dizer, Jesus está aqui. O mesmo Jesus que falou com aquele homem, com o mesmo coração, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, a mesma forma de amar, Jesus está aqui hoje. E da mesma forma Ele olha para você e diz, você quer viver uma nova vida? É hoje, é agora. Eu vim ter esse encontro com você. Ele foi para aquela cruz para que eu e você não sofrêssemos desse mal. Ele sofreu para não precisarmos sofrer novamente. O que nós precisamos fazer é acreditar e receber que o poder desta obra maravilhosa já foi feito por Cristo Jesus, já está disponível para mim e para você. Você recebe essa palavra no teu coração? Você recebe no seu espírito? Querido, é isso. É isso. É somente isso. Mais de Jesus, menos de mim. Mais dele, menos de mim. Não tem nada a ver com aquilo que você fez, fará, não tem a ver com os teus erros e não tem a ver com a tua capacidade de ser muito santo. Não tem nada a ver com as pessoas que vão ministrar aqui, que vão impor as mãos e vão orar, ungir você. Não tem a ver com a capacidade delas. Não tem nada a ver comigo. Tudo aqui é sobre uma pessoa, sobre um amor e sobre um poder que é de Jesus Cristo. E de uma obra que Ele já realizou. Já quitou as nossas dívidas, já resolveu os nossos erros, já morreu por causa das nossas falhas, ressuscitou e já nos presenteou com uma vida perfeita. Em todas as áreas, vida abundante. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.